Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana, sou comissária de voo aqui nos Estados Unidos e hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso, como eu me tornei comissária aqui. Então, eu me mudei pra cá dos Estados Unidos no final de 2020, quase comecinho de 2021. Do momento que eu me mudei pra cá até o momento que eu fui autorizada a trabalhar aqui, demorou mais ou menos um ano. Quando eu fui autorizada a trabalhar, eu comecei a pensar qual carreira eu gostaria de seguir aqui. Pra quem não sabe, eu já fui comissária de voo no Brasil. Eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha experiência como comissária no Brasil, tá bom? Eu sei que algumas coisas mudaram desde a época que eu fui comissária, já faz bastante tempo, mas eu posso compartilhar com vocês. Eu pensava assim em retornar à profissão, mas eu tive aí um gap, né? Que foi um espaço de tempo entre quando eu não fui mais comissária no Brasil até eu chegar aqui. Então, foram mais ou menos 4 anos desde que eu parei de ser comissária no Brasil até a minha decisão de voltar a ser comissária aqui. Eu pensei um pouco sobre isso, comecei a pesquisar online sobre as companhias aéreas aqui, como que era o processo, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo com vocês. Uma diferença bem grande de como a aviação funciona aqui e no Brasil é a competitividade de companhias aéreas. Aqui a gente tem muitas companhias aéreas, então eu fui pesquisar sobre cada uma, se eu tinha todos os requisitos necessários para aquelas companhias aéreas que eu estava interessada. Na época, gente, eu pensei, bom, eu vou aplicar para todas que tiverem aberto, né, o processo seletivo, porque no Brasil, quem tá tentando ser comissário de voo no Brasil, ou para quem é comissário de voo no Brasil, sabe que não é fácil ser comissário, não é fácil ter uma oportunidade. Então, assim, quando abre uma vaga, não importa a empresa que você tá aplicando. Claro que assim, a gente tem aquela que a gente quer mais, empresa boa é a empresa que te contrata. É uma coisa que eu sempre ouvi quando eu tava no Brasil, e eu concordo com isso, parcialmente. Depois da minha experiência, que eu comecei a concordar parcialmente com isso. Mas enfim. E aí eu comecei a aplicar pra todas as empresas que eu vi. E assim, gente, em 2022, que foi a época que eu comecei a aplicar pras companhias aéreas, tava uma época assim do boom. Por quê? Depois, né, de 2020, tudo que aconteceu em 2020, as companhias aéreas estavam voltando à ativa, né, em 2021 e 2022 as pessoas estavam querendo viajar e estava em alta, sabe? Tava em alta procura, então eles tinham que contratar mais comissários, até porque muitos desses comissários ou eles se aposentaram ou tiveram uma licença e depois não voltaram mais, então assim, vários casos. Então eles tinham que recontratar essas pessoas pra demanda, né, de passageiros que a gente tava tendo nessa época. Então 2022 e 2023 foi um período aqui nos Estados Unidos em que as contratações foram assim em massa, gente, muita gente sendo contratada, então foi um período ótimo se você tava querendo ser comissário de voo pra ser contratado naquela época. Eu apliquei pra várias companhias aéreas. Aqui a gente tem companhias aéreas que são chamadas de mainline, que são as companhias aéreas maiores, que têm rotas maiores, né, tipo, voam para mais lugares, destinos internacionais, nacionais. Tem as low cost, que são aquelas companhias aéreas que são de menor custo, que você consegue um maior custo-benefício, né, você paga menos, mas você chega no seu destino do mesmo jeito, só que o serviço é diferente, ele não é do mesmo jeito de uma companhia maior, mas enfim, né. Falando agora sobre os requisitos, né, para se tornar comissário de voo. Você vai ter que ter 21 anos. Tem algumas companhias aéreas regionais que autorizam você a trabalhar a partir de 18 anos, só que a maioria vai ser 21. Então vamos colocar aqui 21 anos. Ensino médio completo. Um outro requisito é o passaporte. Para quem é imigrante, você vai precisar de autorização de trabalho, que aqui, gente, nas pesquisas que eu fiz, vai ter que ser o Green Card, que eles precisam que você tenha um documento que te deixe sair e entrar nos Estados Unidos sem nenhum tipo de restrição. Se você é comissário de voo aqui, você conseguiu trabalho com algum outro tipo de visto, deixei nos comentários, tá bom? Porque eu os conheço. Mas, enfim. Inglês fluente, tanto na fala como na escrita, tá bom, gente? É um trabalho que você vai falar muito, então você tem que saber se comunicar e você tem que entender o que as pessoas estão te falando. Eu acho que isso você vai demonstrar na entrevista presencial, que eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E também durante o treinamento, né? Porque você vai ter que falar, vão ter, enfim, várias coisas que você tem que fazer durante o treinamento e você vai ter que mostrar que você entendeu aquilo que está sendo repassado, né? O conhecimento que está sendo repassado para você. Então, o inglês fluente, tanto na escrita quanto na fala, é fundamental. Então, depois de aplicar para as companhias aéreas, né, que eu me identifiquei, eu comecei a receber convites para fazer entrevista online, isso foi com várias, receber propostas, ofertas mesmo de trabalho com algumas outras empresas, né, depois de passar pelo processo seletivo dela, mas vou falar aqui do processo seletivo, no qual eu participei com a empresa que eu trabalho hoje. A primeira etapa do processo vai ser a aplicação, então você vai colocar o seu currículo lá, entrei no portal, me candidatei, e alguns dias depois eu recebi um e-mail me convidando para fazer um Talent Assessment, que são aquelas perguntas, né, que você responde online, que geralmente eles colocam uma frase e aí você coloca concordo, concordo parcialmente, discordo totalmente. Então, eles fazem um filtro
naquele momento ali, porque realmente, gente, essa primeira etapa é mais pra filtrar mesmo os candidatos, e aí eles vão avaliar as suas habilidades, meio que uma avaliação cognitiva, sua personalidade, enfim. Depois do Talent Assessment, eu recebi um novo e-mail com um convite para uma entrevista online, e eu poderia marcar essa entrevista, o dia e o horário que fosse melhor pra mim. Marquei a entrevista e fiz a entrevista, e ela foi com uma comissária de voo. Então ela me fez 4 perguntas, que foram perguntas assim comportamentais, né? Como que você agiria em determinada situação. Eu não lembro exatamente quais foram as perguntas, tá, gente? Eu não lembro. Mas enfim, respondi todas as perguntas. Foi uma entrevista assim super rápida, online também. Algumas semanas depois, eu recebi o convite para a entrevista presencial. Fiquei muito feliz, claro. Fiquei muito animada, porque essa seria a última etapa antes da oferta de trabalho. Então, eles mandaram um e-mail falando que a primeira diferença eu achei da entrevista presencial que eu fiz aqui, se comparado ao Brasil. Eles falaram que eu não precisaria me preocupar com o transporte até o outro estado, porque a empresa que eu trabalho, ela não estava localizada no estado que eu estava morando na época. É muito comum, né, isso, gente? Não é todo mundo, por exemplo, no Brasil, que mora em São Paulo, né, que a maioria das empresas, elas são localizadas ali na área de São Paulo. Então, a questão do transporte seria por conta deles, só precisaria mandar algumas informações, que eles emitiriam a passagem e me mandariam. E só realmente a hospedagem, né, e a alimentação que ficaria por minha conta. Porque, gente, sinceramente, eu acho que o mais caro é realmente você se locomover, né? Por exemplo, no Brasil, eu morava em Fortaleza, e eu fiz 3 entrevistas em um ano. Eu tinha que me locomover de Fortaleza pra São Paulo e de volta por minha conta. Então, eu não sei se isso mudou no Brasil, espero que tenha mudado, mas enfim, na maioria das empresas que eu apliquei, eles sempre falavam que iriam cobrir essa parte, né, que você não precisaria se preocupar. Então, já ajuda, né? E pra entrevista presencial, eu também pude escolher o dia e o horário que eu gostaria de ir. Na verdade, o horário pela manhã ou pela tarde. E eu escolhi a tarde. E no dia da entrevista, eu conheci uma brasileira. Ai, fiquei tão feliz, gente, foi tão bom. Nessa hora eu percebi pelo primeiro nome dela. Eu falei, esse é um nome bem típico do Brasil. E eu perguntei, ela falou, isso. E a gente começou a conversar, então foi bem legal. Me acalmou o fato dela estar lá também. Tivemos toda a tarde, né, fazendo a seleção. Eu posso falar mais sobre isso no outro vídeo, tá bom? Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas eu posso falar mais sobre dicas, enfim, pra entrevista. No final do dia, separaram a gente por grupos e ofertaram o trabalho naquele dia mesmo. Eu fiquei surpresa, falei, já. Eu achava que seria, sei lá, um e-mail, uma ligação, porque foi assim comigo no Brasil. Mas no mesmo dia, eles já me ofertaram e, nossa, gente, a sensação foi indescritível, porque vocês perceberam, né, como é longo o processo. Eu não falei aqui sobre datas, mas fiquei no começo de março de 2022 e até o dia que eu recebi a oferta foi no final de abril. Então, ali foram quase 2 meses de processo seletivo e que isso é bem comum, tanto no Brasil quanto aqui. Então, é realmente um processo mais longo, mas foi indescritível a sensação. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tinha gente chorando, eu não chorei. Eu não chorei, mas tinha gente chorando, porque, gente, é o tipo de profissão que muita gente sonha em ter. Então, quando você sonha muito com alguma coisa e aí você consegue, é uma sensação indescritível, né, não? Eu lembro que no Brasil eu chorei um pouquinho, tá? Chorei um pouquinho. Mas eu já tinha passado pela experiência, né? Então acho que eu me contive melhor quando eu recebi minha oferta de trabalho aqui. Então, depois da entrevista, tem mais uma etapa, que é a etapa de checar todos os documentos. Não é no mesmo dia que a gente faz isso, mas assim, tem background check, né, que a gente também, antecedentes criminais, né, que a gente faz também no Brasil. Então, assim, tem mais uma etapa ali pra você completar. Então, no final de abril foi quando eu recebi minha oferta de trabalho. O meu treinamento, ele começou em junho. Então, aí também teve um gap, né? E eu pude escolher também qual classe eu queria entrar, porque é separado por turmas, né? Qual turma eu queria entrar. Tinha lá uma data pra maio, junho, final de junho. Então, eu escolhi a que eu achava que seria melhor pra mim. E embarquei, são das passagens também, pra ir pro treinamento, é tudo pago pela companhia, você não precisa se preocupar com isso. E estadia, né, porque como eu falei, a empresa que eu trabalho não é no mesmo estado que eu morava na época. Então, nós ficamos em quartos de hotéis, eu morei por 6 semanas no quarto de hotel, com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, e se tornou uma grande amiga, e ainda bem, né, gente? Ainda bem. A gente se deu muito bem. 2 pessoas completamente diferentes, gente. Somos completamente diferentes, mas nos demos tão bem. E assim, gente, claro que assim, tiveram coisas que, quando você tá morando com uma pessoa que você nunca viu,
num quarto de hotel, numa situação estressante. Muita gente até fala que o teste, né, do treinamento já começa ali no hotel, você morando com pessoa que você nunca viu na sua vida, dividindo um quarto, dividindo um banheiro. Então já meio que começa assim o filtro, né, da companhia aérea pra ver se você vai aguentar o rojão. Uma experiência difícil no sentido de que, gente, você não tá na sua casa, tá? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu lembro que entregaram pra gente um formulário que a gente tinha que preencher e assinar, nós duas, com as regras do quarto. Por exemplo, podemos fazer barulho até determinado tempo. Então, tipo, evitar entrar e sair do quarto em determinados horários. Por exemplo, uso do banheiro. Tipo, você não vai usar, tomar um banho 3 horas da manhã, porque isso vai incomodar outra pessoa que tá dormindo. Eu sou uma pessoa que eu acordo com qualquer barulho. Saco. Mas eu acordo com qualquer barulho. E eu tava bem preocupada com essa questão. Mas, gente, depois do dia de treinamento, que era o dia inteiro de treinamento, quando eu chegava no quarto de hotel, gente, eu tava tão cansada e ainda tinha que estudar. Então, estudava e depois dormia, eu apagava, gente, apagava. Então, acho que isso não foi um problema pra mim, mas enfim, a gente teve que assinar nessas regrinhas. E a minha colega de quarto, nossa, que é minha amiga hoje, ela super gente boa, super tranquila. Ela já tinha sido comissária, eu acho que em 2 outras empresas. Então, assim, ela tava relaxada. Eu tava mais nervosa, né, gente? Porque essa só era a minha segunda empresa, era a primeira empresa nos Estados Unidos. Era um treinamento que eu ia fazer todo em inglês. Então, assim, as pessoas estavam estressadas, eu tava estressada o dobro. E não era só eu, tá, gente? Tinham outras pessoas, né, outros imigrantes, que a primeira língua deles não era o inglês. Todo mundo passou, tá? Então, assim, ninguém passou porque não tinha o inglês suficiente. Todos nós passamos, deu tudo certo. Depois do treinamento, que durou 6 semanas, você já vai ter a sua escala e você já começa a trabalhar. Então, assim, é bem rápido, tá? A transição não demora muito de quando termina o treinamento até você ter o seu primeiro voo. E é isso, gente. Eu acho que eu cobrei a maior parte, né, de como eu me tornei comissária aqui. Se vocês tiverem interesse em saber mais, como que foi o treinamento, kit de seleção, gente, me falem aqui nos comentários que eu farei vídeo sobre isso. Eu quero muito fazer um vídeo da minha experiência como comissária de voo no Brasil, tá bom? Eu tenho muita coisa pra contar, muita história boa. Acho que tenho fotos e vídeos também que eu posso compartilhar com vocês. A questão que eu quero deixar claro aqui também é que eu sei que vão ter pessoas que vão perguntar pra qual empresa eu trabalho. E, gente, por hora, eu não quero falar, tá bom? Qual que é a empresa que eu trabalho. Por questão mesmo contratual, tá bom? Eu sei que tem pessoas que falam abertamente, colocam foto de uniforme e tudo mais. Mas eu fui orientada a não fazer isso. Então, eu prefiro não fazer, pelo menos por enquanto. Tá bom, gente? Espero que vocês entendam. É isso, gente. Essa é a minha história de como eu me tornei comissária de voo aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Qualifique esse vídeo se você gostou. E se inscreve no canal também se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu faço muito vlogs também, nos lugares que eu visito. Enfim, vocês podem assistir, eu vou deixar nos cards. E é isso. Tchau, tchau, gente.